7h35. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quinta-feira, né, minha gente? 21 do mês de julho, 21º dia, 7º mês do ano, e aqui estamos ao vivo com mais um bate-papo, quadro Entrevista na manhã, bem, de tempo firme e bom, né? Sem encerração hoje, temperatura na casa dos 17 graus, a mesma da madrugada, praticamente a mesma da volta, por volta das 5 da manhã, né, minha gente? 17 graus aqui com tempo limpo. O quadro Entrevista que tem o oferecimento sempre para a farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123, com atendimento sempre, diariamente, das 15 para 7 até as 22 horas. Um atendimento familiar para com a sua família, são quase 40 anos de tradição e história. Farmácia São Jorge tem atendimento para toda a região e toda a linha de suplementos, uma linha completa em medicamentos, também tudo em cosméticos. Aproveite, Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez anuncia o quadro Entrevista do Dia, que hoje pauta Rotary Clube aqui de São Carlos, minha gente. Estamos com dois convidados aqui, que é o presidente e o vice atual da entidade são carlense. Fábio Castellani e Ademir Damin estão aqui conosco, popular martelinho, né, como a gente conhece, né, minha gente. O Fábio, muito bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia a você, Elvis, e também bom dia a toda a população são carlense e aos ouvintes da rádio. É sempre uma satisfação estar aqui prestando esclarecimentos. Muito bem, o vice-presidente, Ademir Damin, martelinho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes, obrigado mais uma vez por nos permitir vir aqui na Rádio Tropical fazer esclarecimentos e falar um pouquinho deste que é o mais tradicional clube de serviço aqui da nossa cidade de São Carlos. Exatamente, eu falava para o Fábio aqui em off, agora quando ele chegou, que a gente pautou muito pouco o Rotary Clube, né? Mas ele já me contrapôs aqui, né? Mas é o mais importante, que trouxe coisas importantes para o município, né? Então, na verdade, não tem mais importante, por aí, né? Todo grupo voluntário é de suma importância para o município, mas realmente, assim, temos algumas conquistas, alguns méritos que o Rotary trouxe para o município, que é sempre válido destacar, né? E ele já citou a ponte lá, né? Certo. Começa por aí já, né? Começando, isso foi uma campanha muito grande naqueles idos, onde nós nem sequer estávamos por aqui, né? Exato. Realmente, mas eu também já não fazia tínhamos parte, lideranças importantes, né? Da época aí, como Mário Halber, isso. Seu Bairit, né? Doutor Cizenando também. Doutor Cizenando, Joãozinho Teodoro da Rosa, seu Winfred Schaefer, né? Lideranças importantes da época que se posicionaram e que realmente, junto com outros tantos, né, Elvis? Porque o Rotary sempre foi um clube muito ativo aqui na comunidade, né? E apesar de todos os pesares, que nem os outros, né? Nos últimos 2 anos e meio aí, né, Fábio? Época de pandemia, 3 anos aí, no início da pandemia aí. Digamos um pouco antes da pandemia, a gente já começou a prever esse cenário que ia ser difícil. É complexo, né? Mas estamos Porque aí, já vinha também do Rotary fortes. Internacional, alguns comentários que já estavam acontecendo em outros países, Exato. então já se imaginava um pouco o cenário desde antes do Carnaval, né? Que a pandemia estourou depois do Carnaval. Toda entidade tem um patrimônio, né? Aqui é o martelinho. Aqui é o martelinho. Olha, só para se contrair um pouco. Né? Cara, realmente, Isso a gente combinou. Mas isso é muito bom. Tu sabe, Elvis, que na verdade eu sou um cara muito positivo. A gente sempre acredita que as coisas sempre vão dar certo, né? Às vezes um pouco da ingenuidade e da confiança, que é da natureza humana, né? E a gente sempre foi muito humano. Mas falar em patrimônio para quem e que foi 17 anos rotaractiano, 17 anos, é uma história dentro de também um clube que é afiliado do Rotary Club, né? Uhum. E agora já são 16 anos, 16 anos de rotariano. Então a gente construiu realmente uma história, né? A gente sempre prega dentro do clube que se forme novas lideranças, né? Mas devido a esse cenário propriamente dito que o Fábio colocou aí, a gente resolveu então, junto com o Fábio, junto com os outros companheiros aí, assumir mais um ano, né? E tentar preparar mais algumas lideranças, né? Porque nós temos muitos líderes aqui na nossa comunidade. E aproveito esse espaço aí
para a gente fazer o convite, né, para as pessoas que têm interesse de ser voluntários, se receber amanhã depois um convite para ser rotariano, para ser rotaractiano, para ser sócia da ASR, né, a Casa da Amizade, pode aceitar, porque realmente coisas muito boas são feitas dentro deste clube. E o critério para isso? Até para... Perdão, Alves, até para complementar o que o companheiro Martelinho falou, e para a população entender um pouco o que é o Rotary é como se fosse uma família, né? Onde a gente pega todos os segmentos. A intenção futuramente é até tentar seguir o segmento infantil no município, né? Que isso aí seria o Rota Kids. Então, o que acontece? Nós temos o Rotary, que é como se fosse o pai da família, temos a Associação das Senhoras Rotárias, que é a Casa da Amizade, que é como se fosse a mãe da família, temos os Rotaractianos, que é como se fossem os filhos adolescentes, digamos assim, e temos a intenção de tentar abranger também o público infantil, que seria o Rota Kids aí, que é realmente a grande função, né, o grande serviço do Rotary é o de conscientizar pessoas e de formar líderes desde a infância, tudo isso para termos cada vez cidadãos melhores lutando em prol do benefício da sociedade em comum, não só de São Carlos, não só do Brasil, tanto que o Rotary é uma família internacional, mas o objetivo é sempre desenvolver os melhores caráteres do ser humano, para ele poder ser cada vez contribuir mais com a sociedade. Então tem novidades vindo aí, né? Em breve tem novidades. Bem, o presidente atual, a gente começou a entrevista de uma forma diferente hoje justamente para dar aquela quebrada, né? Combinado com o Castellani aqui para ser um Martelinho, né? Mas isso é muito bom. Eu até fico agradecido, porque patrimônio não é muito fácil não, né? 33 anos, né? 33 anos já de prestação de serviço voluntário, né? Mais que uma vida aí, né? É isso aí. O presidente Castellani, bem, nós temos agora a troca de gestão, né? Quando é que está previsto isso? Temos, na verdade, oficialmente, o Rotary passaria a gestão neste mês, né, companheiro Martelo? Mas certo. A gente, como tínhamos a feijoada, que depois a gente vai dar um feedback de como foi, né? Já agradeço antecipadamente pela colaboração de toda a população. O povo foi muito receptivo, participou mesmo, assim, foi de grande valia a ajuda da população. Mas então, como eu ia dizendo, realmente a nossa posse, devido à feijoada e algumas questões burocráticas, nós temos que fechar a gestão, diretoria, tudo, né, para a próxima posse, ficou para o dia 6, se eu não me engano, sábado do mês que vem. Certo. Né? Onde vamos fazer uma posse conjunta, até para conseguir conciliar o calendário do Rotaract e da Casa da Amizade. As três famílias vão fazer uma conjunta ali na sede. Certo. Inclusive, a rádio está convidada para ir prestigiar, né, jantar conosco lá e fazer algumas fotos do evento. As portas estarão abertas. Mas é dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto, tá sábado, primeiro horário? Sábado. Vai ser à noite. A gente não temos o horário bem certinho ainda, mas acredito... A partir das 19, né? Aos 19 o pessoal chegar, mas eu acredito que o cerimonial começa umas 19h30, 7h30, 8 horas no máximo. Certo. Né? Às 20 horas no máximo. O sábado já é característico, né? Da família descansar. Então, comer bem, confraternizar... é também uma das funções, né? Certo. Confraternizar com a família, né? E queira ou não queira, a gente sempre precisa da família rádio. A rádio que é uma família também. Então, estão no convite, a gente ficaria muito feliz em recebê-los lá. Estaremos lá sim, com a abertura do evento lá, minha gente. Bem, dia 6 de agosto então, sábado, será num sábado então, no período noturno, aí o evento do Rotary, em que o presidente atual, o Fábio Castellani, vai passar aí a presidência. Bem, mas como é que foi esta gestão aí em relação ao período? Já disse aí conturbado, né, em relação ao momento, né, Castellani? Mas as ações continuaram, né, de certa forma, né? Exato, Elvis. Como é que eu vou lhe dizer assim? Nós sempre desenvolvemos diversas campanhas, diversos projetos e realmente eles continuaram. Infelizmente, o que a pandemia trouxe para o Rotary, né? Foi uma grande dificuldade de se criar projetos novos, justamente pela questão de isolamento, não se poderia ir para campo, que o Rotary sempre foi muito contato com a população, então como ficamos meio restritos nesse lado, nós decidimos enfocar, tocar para frente e profissionalizar os projetos que já tínhamos, em vez de criar projetos novos e não podemos alavancá-los, né?
Então, nós continuamos com o banco ortopédico, que continua até hoje, né? E já auxiliou muitas pessoas. Não tenho um número exato agora, eu preciso ver no sistema, mas temos cadeiras de roda para banho, muletas que constantemente o pessoal retira. É uma grande satisfação poder auxiliar os municípios nesse lado. Inclusive, não só para o município de São Carlos, já foi feito empréstimos também para outros municípios. A questão é que é um empréstimo sem fim lucrativo, né? Onde, em termos, assim, nós fazemos um contrato só para saber para quem foi emprestado e poder rastrear o equipamento, mas como eu falei, é sem fim lucrativo e é um empréstimo anual, onde a pessoa, conforme vai precisando, pode fazer a renovação anual com a gente, né? Isso é um dos projetos. Tínhamos também a da tampinha solidária, que devido à pandemia a gente segurou um pouco pela questão de recolher as tampinhas e como as próprias comunidades ficaram fechadas um tempo, tudo isso, a aquisição de tampinhas ficou um pouco comprometida, então seguramos. Mas temos também alguns... A mini cidade. A mini cidade, que inclusive ano passado foi bem. Ano retrasado, o primeiro ano da pandemia, ela ficou parada porque não tínhamos aulas nas escolas, então as atividades não foram feitas. Aí ano passado já começou a ser retomado e esse ano a gente já está com o calendário de setembro e agosto inteiro de empréstimo da cidade. Só para você ter uma ideia, ela vai para Pinhalzinho, ela fica mais de 15 dias lá, vai passar em toda a Secretaria de Educação de Pinhalzinho, escola por escola. Vai para Caxambu também e já estou acertando com mais 2 municípios. Quer dizer, não é só São Carlos, né? Exato. Essa mini cidade é um roteiro, uma pista com bicicletas, obstáculos, justamente para conscientizar o público infantil de como se portar num trânsito de verdade, atravessar uma faixa de pedestre e tudo isso. Então é bem interessante esse projeto. Inclusive a Secretaria de Educação, elas fazem parceria com as polícias militares dos municípios e entram em contato com a gente. Porque geralmente tem um policial junto acompanhando para tirar as dúvidas da questão trânsito. É uma atividade bem legal. As crianças gostam bastante. É legal, bem interativo, inclusive, cidade do trânsito. Mas não para por aí. Não para por aí. Assim, realmente um outro lado forte do Rotary, que a gente acabou segurando, né, até pela questão pandemia, foi os eventos. Os eventos ficaram bem comprometidos, né? Inclusive, fizemos basicamente 3 eventos. Um foi o Bingo Online, né? Foi bem no auge da pandemia. Aí nós tentamos fazer uma feijoada, mas aí adiamos porque veio a segunda onda, né, companheiro Martelinho? Você até já estava na saúde, presenciou, então acabamos abortando tudo isso. E aí o nosso segundo evento acabou indo por água abaixo, mas transferimos e reativamos ele agora, né? Que foi a nossa feijoada. Foi essa aí. Que foi um grande sucesso. Recebemos Como é que foi os números lá, aproximadamente? Então, aproximadamente nós fizemos a venda 180 quilos. Fizemos quase 200, digamos assim, 190 quilos, mas atingimos a nossa meta, que foi a venda de 180 fichas. Se eu não me engano, foram 4 fichas só que não foram vendidas, 4 ou 6. Então, agradeço enormemente a toda a população, né, que foi colaborativa, que auxiliou e prestou esse auxílio, participou do evento. Né? Inclusive, recebemos vários elogios de que... Muitos elogios. O pessoal até pediu para a gente fazer mais frequente. O Elvis, inclusive, foi um dos nossos consumidores, né? O pessoal da rádio aqui. Se tiver para venda lá, eu quero ainda. Olha aí, viu como é que é? Viu? Infelizmente, eu vou te negar, porque não tem. Sobrou 6 que já foram remanejadas, porque o pessoal procurou depois na segunda. Mas a gente até está com o intuito de, quem sabe, fazer semestralmente, né? De 6 em 6 meses, né? Até porque, na verdade, essa é uma promoção que ela visa também colocar, digamos assim, parte deste recurso, Elvis, justamente nas outras campanhas, que por exemplo, essa vez foi do Banco Ortopédico, né? Sim. Nós pretendemos adquirir pelo menos mais uma cadeira de rodas, são cadeiras reforçadas, né? Até para extrapeso, acima de 120 quilos. Um dos pedidos que a comunidade traz, que é difícil de você atender, que é justamente essa cadeira maior, né? Okay. Então ela tem um custo diferenciado e pelo menos para a gente ter pelo menos uma aí, né? Pelo menos uma. Assim, com relação ao nosso banco, assim, nós temos hoje atualmente 2 reforçadas. Mas realmente, assim, geralmente é complicado quando é um público obeso, alguma coisa assim, não pode ser qualquer cadeira. Não pode. E ela tem um custo mais alto e a manutenção dela é mais alta. Né? Então, como nós não temos o fim lucrativo no empréstimo, a gente agora quer dar uma, digamos assim, uma guaribada, né? Uma reformada em toda a frota e adquirir também equipamentos novos. Legal, muito bem. Então tá aí, projeções aí para os próximos, né?
Bem, a feijoada então foi positiva, né? Nós temos então o evento marcado para o dia 6 e em ações é essa, os eventos que ficaram em baixa, na verdade. Né? Então, isso, os eventos presenciais, né? Que na verdade, assim, apesar de servir como pretexto para confraternização, os eventos, temos que ser sinceros também, né? Visam a questão de adquirir um pouco de lucro e renda, porque todo grupo voluntário está ciente que há um custo de manutenção, né? Para se manter um clube, embora... Nós que somos rotarianos, nós trabalhamos gratuitamente, mas nós temos toda a questão de... Paga-se mensalidade, né? Nós temos toda a questão de fundação rotária, de campanhas de arrecadação como o End Polio Now, que é o final da poliomielite, né? A erradicação da poliomielite, e diversas outras campanhas focadas do Rotary, que o Rotary ele se foca muito em 3 áreas. A área da saúde, a área do bem social, que envolve saúde também, e a questão social. Né? Tanto que, se você me permitir, só para dar uma leve pincelada de alguns projetos que o Rotary trouxe para a cidade, como a gente comentou antes, a questão da ponte, que naquela vez caiu, teve toda uma interação, mas assim, o Rotary ele não faz uma coisa para si, tá? O Rotary, qual que é a função do Rotary? É a gente disseminar, é a gente provocar as pessoas. Por exemplo, com relação ao contorno viário, que está para sair agora, a primeira reunião, né, que foi proposta a sugestão da criação do contorno viário foi via Rotary, onde a questão do Rotary é justamente mobilizar a sociedade para atingir aquele objetivo. Então, nessa ocasião do contorno viário, foi marcada uma reunião, convidado todos os partidos políticos, lembro dessa. Todas as pessoas. O senhor estava lá, né? Foram lá na sede. Inclusive, cita o orçamento inicial, 10 milhões. Exatamente, ali foi o pontapé inicial, onde assim, nós tivemos a ideia, meio que elaboramos o projeto e apresentamos para toda a sociedade. Que esse é o verdadeiro objetivo, pois ninguém faz nada sozinho. Não adianta o Rotary querer encampar uma coisa e dizer, o Rotary fez. Não é essa a questão. A questão é mobilizar a sociedade para atingir um bem coletivo, um bem comum. Isso aí, Elvis, é uma coisa que já vem lá desde os idos de 1971, né? Quando, então, o saudoso primeiro presidente do clube, o seu Alexandre Bard, e junto com diversas outras pessoas, muitos que já não estão mais com a gente, outros que já estão, que são ícones, digamos assim, da prestação de serviço, né? Mário Halber... Foram grandes companheiros honorários. E honorários, né? O Agostinho Melchiors, né? O do Agostinho Melchiors eu tenho uma parte para citar que eu lembro dele quando fala assim, voto consciente, que é outra ação do Rotary. Outra ação muito importante, viu? Isso aí foi... temos um ano eleitoral, né? Isso, e como estávamos pincelando, assim, diversas atividades. Por exemplo, na questão até educacional, a conquista, o IFSC ter vindo para o município também foi uma atividade que o Rotary encampou. Como eu digo, não é que o Rotary trouxe o IFSC, mas se lança aquela sementinha, se implanta ela clubes, e começa a se mobilizar a sociedade. Foi tudo assim, Elvis, momentos, né? Aquele era o momento da gente mitigar alguma coisa, né? Exato. Então veio Lions, veio Rotary, veio Rotaract, veio CDL, veio a classe política, vieram os outros partidos, dizendo que realmente aquilo era uma coisa boa, né? E era viável, era possível, né? E hoje, tanto que hoje está aí, é uma grande obra, né? Exatamente. Isso. A primeira Spainco... Também, né? A primeira Spainco nasceu dentro do Rotary Club. É uma novidade. A gente começa a pescar lá atrás, a gente vê que tem várias coisas com o dedinho do Rotary. Coisa boa, Inclusive, outra coisa que... Tomara a Deus, teremos esse ano a volta do nosso KERP, onde o Rotary também é um dos participantes com todos os grupos, todas as entidades do município. Tomara não, acho que volta já sim. Volta, já tem programação, já tem programação. Lançamento já previsto. Esse ano, após 2 anos, teremos KERP Fest novamente. Não, mas tem que ter, né? Não pode faltar essa daí. O próprio retorno da Spainco, que eu ouvi falar já. Já tem alguma coisa aí. Já está se reestruturando. Bem, o Fábio já falou o que tinha que falar aí, né, Fábio? Agora é a vez do Martelinho dizer o que ele quer fazer. Poderia falar até mais, foram 2 anos de gestão, mas agora passo para o companheiro Martelinho. É que o Martelinho, na verdade, ele vai só citar aqui as partes, porque ele vai ter que executar primeiro. Esse que é o principal, né? Exato. Bom, a princípio, então, agora... Ele é o vice-presidente, né, minha gente? Que atualmente ele é o vice-presidente. Assume como presidente a partir do dia 6. Isso, só para entender o que acontece, assim, geralmente a gestão do Rotary, até por estar sempre formando líderes e ter uma grande rotatividade anual.
Nesse período de pandemia foi uma exceção, né, Martelinho? Porque realmente todos nós companheiros, como é um trabalho voluntário, estávamos bem sobrecarregados com nossos trabalhos moldanos, digamos assim, né, diários. E acabou aparecendo a oportunidade e eu acabei aceitando, ficando 2 anos de gestão. Mas normalmente é 1 ano só. É 1 ano só, né? Exatamente. Então, nesse ano, Martelinho, o que projeta o novo presidente a partir de 6 de agosto? Bom, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é justamente a reestruturação, né, Elvis? A reestruturação pós-pandemia, ela é muito difícil, né? Porque normalmente aquelas pessoas que estavam dentro do clube, elas podem voltar. E nós tivemos uns quantos colegas, né? E, até a época da eleição, talvez a gente não consiga muita coisa. Pós-eleição, as coisas, as melancias se ajeitam, né? Então, até lá a gente vai ter um pouquinho ainda de dificuldade, mas nós temos o projeto principal é a reestruturação do quadro social do clube. Nós temos hoje 12 companheiros, 10 ou 12 companheiros hoje, né, que participam ativamente dentro do clube, e a gente quer pelo menos chegar em 18, né? Então, o objetivo seria garimpar futuras lideranças rotárias aqui para o município, pelo menos aí ao redor de 18, né? Fazermos aí, a cada 6 meses, 3 novos sócios, né? O período 2020, 2021, aí, que foi os anos em que o companheiro Fábio foi o presidente, ele não foi muito legal justamente para garimpar companheiros, né, Fábio? Porque a pandemia afastava as pessoas, né? Então, em vez de... Porque é uma família. Então, ficou essa dificuldade, né? Muitas comunidades... Até fazendo um complemento à fala do companheiro, é que assim, durante a pandemia, a grande dificuldade que eu identifiquei foi de realmente reunir as pessoas, porque era totalmente contrário ao que se dizia o protocolo. Então, por exemplo, com relação às reuniões, nós continuamos, mas reuniões online, e querendo ou não, faltou a questão do companheirismo, da confraternização, que o grupo voluntário, ele é muito disso, né? Nós trabalhamos gratuitamente em prol da sociedade, justamente pelo prazer de se sentir bem. E isso realmente, sem um companheirismo, sem um contato físico, sem o tete a tete, acaba esfriando, né? Então, deixando claro, assim, não foi questões financeiras, mas foi realmente a questão pandemia, que isso, muita gente estava sobrecarregada com seus trabalhos e teve que cuidar mais das suas vidas pessoais, assim como o próprio protocolo de prevenção impossibilitava a gente até de se reunir para tomar um chimarrão. Né? Então, tipo, acabou isso. Isso eu acredito que foi uma dificuldade para todos os clubes, ficou meio frio. Assim, nós, nesse ano de 2021 e esse pedaço de 2022, o Fábio como agente de vigilância e o Martelo como secretário de saúde. Seria uma tremenda contramão nós aplicarmos uma coisa nas nossas funções e fazermos justamente o contrário. Então, a gente seguiu à risca essa função também, né? De até não fazer... nome a zelar do Rotary, né? Aquela questão... Bom, conversávamos então sobre o projeto. Primeira coisa, reestruturação do quadro social, né? Nós já temos aí diversos convites, né? O Fábio, possivelmente teremos a posse de um novo companheiro neste dia, né? Já no próximo, talvez junto com a esposa, isso é bem possível, né? Porque de alguns anos para cá, hoje, o Rotary aceita as esposas como companheiras também, né? E talvez seja o principal, digamos assim, a principal ação é voltar a ter um volume bem legal de companheiros agindo, porque a soma de ideias, ela é uma das coisas mais importantes dentro de um clube que é formador de opinião, que traz ideias novas, né? Entre tantas ações que aconteceram aqui no nosso município, de grandes nomes rotarianos, né? De grandes rotarianos que deixaram a sua marca, deixaram o seu legado. E como falávamos aqui, já desde o ano de 1971, o Rotary é ativo dentro da nossa comunidade. E é isso que a gente quer, Elvis, né? Reativar agora, então, com o fim da pandemia, reativar as nossas promoções. Nós temos também despesas e contribuições, digamos assim, com o Rotary Internacional, né? Fundação Rotária também. A Fundação Rotária, que traz realmente... E a principal função é
erradicação da polio, né? Tem muitos países ainda, hoje tem vários países ainda, e alguns que já, digamos assim, entre aspas, relaxaram e tinham erradicado a polio e ela deu aquele, sabe, aquela... Desaparecer e de repente ela retorna, né? Até reforçando o que o companheiro Martelinho está falando, justamente isso é devido um pouco à baixa dos índices de vacinação, tá? Até queremos orientar a população, não só porque nós trabalhamos na saúde, mas o Rotary, ele tem projetos a nível mundial, a nível nacional, estadual e municipal. E um dos grandes projetos a nível mundial é a erradicação de doenças, através de vacinação. E de acordo com a pandemia, a gente observa isso até a nível municipal, a queda dos índices de vacinação. Então, isso é necessário que a população procure oportunamente os postos de saúde para fazer todo tipo de vacinação, sarampo, rubéola, lá e atualizar, né? Atualizar. Exato, a polio, tudo isso são doenças que já foram consideradas erradicadas, de certo modo, até no Brasil. E temos vacina, por exemplo, até a própria febre amarela, que estava erradicada desde a década de 80 e começou a retornar de 2 anos para cá, devido à baixa média de vacinação. Então, fazemos esse apelo à população, que é uma das bandeiras principais do Rotary, a questão saúde a nível mundial, de sempre manter em dia as vacinações, principalmente infantis. E na linha do projeto Martelinho, aqui uma questão, não vou identificar aqui, pessoal, como faz para aderir ao Rotary, isso como é o procedimento? Certo. O Rotary... Convite, né? Convite, vai receber um convite, inclusive em off aí, se essa pessoa que gostaria de aderir ao Rotary Club, procure um dos companheiros, procure o Martelinho, procure o Fábio aí, e a gente vai fazer a indicação. Já temos três pessoas, 2 que não eram rotarianos e uma que era rotariano, foi ex-presidente também, quer voltar para o clube. É por aí o caminho, Elvis. Eu acho que as ações, elas existem muitas portas para que o clube atue. Isso, e tem espaço para o Rotaract fazer as suas promoções. É porque cada um tem o seu presidente lá, né? Exatamente. Cada um tem a sua diretoria, exato, né? Sua administração. O Lions, por exemplo, a sua administração, o Lions, ele tem as suas vertentes de ações. O Rotary também tem, o Rotaract também tem. É nessa forma, né? Por exemplo, o escotismo. O escotismo tem as suas ações e a gente sempre apoia, né? Nós temos, Elvis, algumas coisas que a gente tem que ser muito sincero. A gente quer realmente que o clube... e um outro detalhe, deixa eu falar. O Rotary Club não é um clube de ricos, tá? Antigamente era taxado assim, só quem tinha dinheiro podia ir no Rotary. Não tem nada a ver. O objetivo é justamente atrair as pessoas que têm ideias boas. Exato. E é por aí o caminho, porque, com todo o respeito, a gente não tem dinheiro, né, Elvis? E também presta o serviço para a comunidade, que é por aí o caminho, né? Não faz parte da característica das entidades ter os grupos ali, parecem ser fechados, mas não é. Não é. Na verdade, eu considero o Rotary um grupo bem eclético, tá? Qual que é a intenção do Rotary? Termos sócios em diversos segmentos. Tanto, por exemplo, na área de jornalismo, na área da saúde, na área administrativa, na área jurídica. Por quê? Por quê? O que é isso? É justamente a gente formar líderes que conheçam a burocracia, o caminho para você trilhar e conseguir resolver os problemas que a sociedade apresenta. Porque você sabe que a sociedade constantemente vai apresentar alguma demanda, algum problema. E a questão de ter um grupo grande, coeso e diversificado é justamente ter vários profissionais de várias áreas para você saber quais são os caminhos mais lógicos a serem tomados e resolucionar o problema. As veias, Por isso que a gente vê assim que o Rotary ele não tem só um perfil de pessoa, um poder aquisitivo alto ou alguém influente, não. É muita questão também do trabalho voluntário, gente que gosta de botar a mão na massa, gosta de pegar junto, tudo isso em prol da sociedade. E como a gente estava falando de como entrar no Rotary, assim, procure se informar um pouco. Quando nós tivermos algum evento, alguma coisa assim, pode vir acompanhar, auxiliar voluntariamente. É assim que se começa. Até para nós termos ciência de que esta pessoa gostaria de entrar no Rotary. E a gente pede também que procure um pouco. Óbvio. A partir do momento que entra, ele tem um período, né, para de adaptação, né, aí de 60, 90 dias, né? Caso a pessoa queira ou não queira ficar. E realmente, assim, como o convite parte do grupo para convidar oficialmente a pessoa,
Mas é aquela velha história que não é visto, não é lembrado. Se a pessoa tem interesse, nos procure, converse conosco, pode acompanhar alguns eventos como voluntário para ver como é que funciona, até para ver se realmente se agrada de entrar no grupo. Daquele viés lá. Exatamente. Meninos, eu preciso encerrar o bate-papo aqui, mas o bate-papo foi muito bom hoje, foi bem extrovertido. Obrigado largado. pelo meninos. Meninos de quase 50 já, né? Patrimônio, né? Mas O presidente Martelinho, o futuro presidente, deixa eu agradecer a sua vinda aqui. Hoje nem vamos tocar no outro assunto, hoje é só Rotary aqui. Em breve volto aqui para falar mais. Questão de saúde, temos sim, temos assuntos para tratar. Eu espero, Elvis, que a gente consiga desempenhar, como fizemos lá no ano de 2007, 2008, aonde a gente foi presidente do clube, fizemos grandes ações. Temos condições, sim, de reestruturar após pandemia, né, que foi, talvez, né, Fábio, a grande dificuldade que o Rotary enfrentou neste período. E é o objetivo principal, a reestruturação do clube. Nós temos uma sede, Elvis, que é fantástica, a sede da Casa da Amizade, a ESR, né? Ela é uma casa especial, né? E aqui quero fazer menção, nessa semana que passou, mandar um grande abraço para a família, dizer do sentimento como rotariano de perder um baita de um cara, um baita de um companheiro, um baita de um amigo, que é o seu José Tizen, essa semana, né? Mandar um abraço para a família, os sentimentos que o Rotary tem, que ele foi um dos grandes idealizadores, junto com outras lideranças da época aí, né? Para nós fazer a construção daquela que é talvez uma das melhores sedes de reuniões e dos grupos, né? Mandar um abraço lá para a família, dizer do sentimento. E, com certeza, Elvis, colocar o clube à disposição nesse ano rotário de 2022, 2023, porque como clube de prestação de serviço, a gente vai estar sempre à disposição. Obrigado a você por ter aberto esse espaço. Agradeço de coração, desejo a vocês, todos os ouvintes, um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Faço também das palavras do Martelinho minhas palavras com relação ao companheiro José Tizen, uma grande perda, né? Meus sinceros sentimentos em nome de todo o clube, para a família. E também fica aqui meu agradecimento por fazer parte dessa grande família, essa oportunidade de ser presidente dessa família por 2 anos, que não foi um período fácil, mas não temos medo, né? A gente enfrenta, né? Problemas, dificuldades sempre vamos ter. A questão é termos coragem para enfrentá-los. Fica então aqui meu agradecimento também a todos os rotarianos que me possibilitaram essa oportunidade de ser presidente, e agradeço a toda a população novamente por ter nos colaborado em todas as ações que propomos. Fábio Castellani, o presidente do Rotary Clube aqui de São Carlos, o vice-presidente, o Ademir Daminho Martelinho, que a partir do dia 6 será o novo presidente da entidade aqui de São Carlos. E a gente pautou aqui vários assuntos e a gente vai repercutir lá no Jornal do Meio-Dia, mas vai estar no site também, o áudio e vídeo com a foto que a gente vai registrar, tropicalfmsc.com.br. Aí o comando geral no oferecimento para a Farmácia São Jorge, Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, em São Carlos. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia São Jorge está mais